Muito bem-vindo, Gilberto. Eu é que agradeço a sua atenção e o convite. Você poderia se apresentar, falar um pouquinho Claro. quem você é, o que que você faz? Sim, claro. Eu sou Gilberto Sobrinho, o pessoal me chama de Giba, né? Eu atualmente trabalho, atualmente já há mais de 25 anos, né, na área de recursos humanos, embora eu tenha formação em engenharia, né? E fui derivando para essa área para lidar com gente e tal. Isso já tem aí quase 30 anos, mais de 25 anos. E moro aqui na região de Campinas, né, no estado de São Paulo. Já fui executivo de recursos humanos de uma série de empresas grandes, empresas internacionais, como a Danone, a Cargill, enfim, e outras, né? E nos últimos 3 anos, aproximadamente, um pouco antes, mas, enfim, eu acabei derivando para essa linha de consultoria em desenvolvimento organizacional, especificamente, gestão de mudanças, e atração e contratação de executivos, né? Então isso é o que eu venho fazendo atualmente. Então tenho bastante experiência em lidar e conversar com pessoas e gente já há muito tempo, né? Então isso é um pouco do que eu faço hoje. Sou casado, tenho um filho já de 20 anos, sou maratonista, gosto muito da prática do esporte e, enfim, principalmente gosto de ajudar as pessoas a buscarem seu lugar no mercado de trabalho. Que bacana, Gilberto. E assim, como um especialista em RH, o que que os recrutadores buscam na hora da seleção para uma vaga de trabalho? Bom, depende muito do perfil da posição, né? Diria que você tem duas frentes, né? Uma que é mais técnica, e aí é específica para cada posição, né? E tem o lado mais comportamental, que também, de certa forma, varia. Se for uma posição de gestão, você tem algumas competências, algumas características que são mais desejadas, enfim, se for uma vaga que não seja uma vaga de gestão ou coisa parecida, outras características. Mas, de maneira geral, eh, saindo um pouco da seara técnica, a gente sempre procura pessoas que tenham uma boa capacidade de relacionamento interpessoal, né? E hoje em dia, mesmo com essa coisa de, de home office, de internet, de Zoom, enfim, de tudo online, eu diria para você que eu acho que até é mais importante, porque você acaba não tendo muito essa coisa do sentir, né? Enquanto você está falando, quando está frente a frente com a pessoa, é mais fácil para você sentir as expressões, essas coisas todas, né? E então o relacionamento fica um pouco mais prejudicado, entre aspas, quando você está online. Mas, enfim, é, eu, eu imagino que nos últimos 2 anos, né, um ano e meio mais ou menos, que isso vem acontecendo com muita frequência, as pessoas já estão aprendendo a lidar com isso de maneira mais efetiva. Eu já faço reuniões e conversas assim online já há mais de 3, 4 anos, né? Eu lembro em 2001, né, quando teve a queda das Torres Gêmeas, uma das coisas que mais se investiu e se cresceu foram equipamentos de videoconferência, porque tinha essa ideia de que as viagens internacionais, especialmente as empresas internacionais, andar de avião ia ser um caos, né? Então, investiu-se muito nisso, mas com uma tecnologia mais antiga, enfim, e a gente já sentia essa diferença de encarar as pessoas. Mas essa é uma das características, uma das coisas que a gente busca. A gente sempre busca pessoas que tenham uma animação, um nível de energia bacana também para a posição, que sejam animadas, extrovertidas na medida em que a posição exige. Algumas exigem, não vou dizer uma introspecção, mas uma reserva um pouco mais. Pegar um pesquisador, por exemplo, muitas vezes você não quer que o cara seja um super expansivo, não faz questão que ele seja super expansivo. Então isso depende muito também do tipo da posição, né? Então eu diria assim, habilidade para poder se conectar com os mais diversos ambientes e pessoas e cenários. Acho que isso é uma coisa bem importante também.
E, obviamente, né, acho que é um pouco do nosso tema, capacidade de comunicação, acho que é uma coisa importante. Por mais que você possa dizer, não, mas a pessoa vai ficar lá fazendo trabalho, é um pesquisador e tal. Em algum momento ele vai ter que fazer uma apresentação, ele vai ter que conversar com alguém, ele vai ter que se reunir com pessoas e, enfim, para tratar dos temas que ele trabalha. Então, isso, de certa forma, é importante também, né? E de que forma um candidato que gagueja deve mencionar que gagueja? Eu diria para você o seguinte, esse é o tipo de situação, não sei como chamar, se é de deficiência ou de, enfim, né, eu vou dizer de dificuldade, né? Que pode atrapalhar bastante, né, no momento da conversa, né? Isso sem dúvida, né? Eu já me deparei com algumas pessoas nesse sentido, né? E a gente procura sempre olhar e entender e às vezes é tão sutil que você nem percebe que é um problema e você pode atribuir isso a um momento de nervosismo, tá ali diante do entrevistador ou coisa parecida. Mas eu diria para você que todas as vezes que um candidato que gagueja estiver frente a frente com um entrevistador, seja quem for, ele deve comentar, se deve citar, porque isso já deixa a pessoa que está do outro lado alerta para essa possibilidade, né? Se a pessoa vai ter uma dificuldade, um momento ou outro ela vai esquecer uma palavra, ela vai ficar meio, né, pensando na palavra que vai falar ou vai repetir várias vezes, você já sabe que não é uma situação ou que ela não conhece o tema ou não conhece o contexto, não sabe a resposta, enfim, mas que é realmente uma dificuldade. Eu acho, para mim, pessoalmente, facilita muito que a pessoa comente sobre isso. Porque existem situações em que é muito evidente. Você vai entrevistar uma pessoa que vem em cadeira de rodas, é muito claro, né? Qualquer outra situação que seja visivelmente perceptível, não tem grandes problemas. Mas quando isso acontece, você pode confundir. Eu, particularmente, recomendaria que se dissesse sim, se isso realmente for algo que possa atrapalhar. Né? Se for muito sutil e que talvez não haja necessidade, mas também se citar também não tem problema nenhum. Você acha que seria bom a pessoa citar quando ela chega para ser, no caso, entrevistada, ou já um pouco antes, tipo, quando ela fosse convidada para uma entrevista, ela já mencionaria? Eu diria no momento da entrevista, sinceramente, porque não sei, é que assim, é, de alguma forma, quando a gente analisa um currículo ou coisa do gênero, a gente já olha alguns temas que chamam a atenção e que nos fazem convidar aquela pessoa para uma entrevista, né? Então, nesse momento, tranquilo. Eu particularmente, eu nunca olho nada além da característica técnica. Eu olho o currículo, não me interessa se é homem, se é mulher, se é novo, se é velho, se mora em São Paulo, em Nova York, não importa, entendeu? Para mim é indiferente. Eu acho que esse é quando a gente fala de diversidade, é olhar um pouco isso também, né? Agora, obviamente, se você faz uma chamada telefônica convidando a pessoa para participar do processo, ou muitas vezes, isso acontece com bastante frequência, você tem um grupo de currículos, enfim, de profissionais para avaliar e decide por alguns deles, normalmente você faz uma chamada telefônica, ou por Skype ou coisa parecida, né? Para conhecer pelo menos de maneira geral alguns temas antes de marcar uma entrevista mais aprofundada, né? A primeira conversa, vamos chamar, a gente normalmente chama isso de abordagem, né? Tem um grupo grande de pessoas e você vai filtrar isso para poder definir quem você vai entrevistar ou não. Acho que nesse momento, se a pessoa já tiver condição de falar, não vai ter problema, até porque vai transparecer já o telefone, já no primeiro contato. Então, se puder falar, ótimo.
Não? Agora, se a coisa é feita por e-mail ou coisa parecida, aí não tem por que citar. Acho que é só na hora mesmo da entrevista. Hoje em dia, muitas entrevistas estão sendo feitas ou por telefone ou então por vídeo. E para quem gagueja, falar ao telefone ou então às vezes por vídeo é ainda mais complicado, é mais É, difícil ainda, sim. imagino. Então, a minha pergunta seria: Foi nessa linha. sim, qual o tipo de acomodação que a pessoa que gagueja pode conseguir ou ela pode pedir caso ela acha que seria mais fácil para ela se a entrevista fosse feita pessoalmente, cara a cara? Indo nessa linha que você comenta, eu vejo duas situações, né? Então, por exemplo, se eu estou numa localização que o candidato está próximo e que isso é possível, né? E o candidato requerer, olha, eu gostaria porque eu tenho um problema assim, de gagueira, etc., que fosse pessoalmente, porque aí eu posso. Eu particularmente, baseado na experiência, na parte técnica e, de fato, se aquilo me agrada, eu faria, envidaria qualquer esforço para poder estar presente e fazer presencialmente, fosse onde fosse, né? O que acontece, né, por outro lado, hoje é que, assim, essa coisa do online e de se poder trabalhar de qualquer lugar do mundo, vamos dizer assim, e pode, né? Isso é fato, né? Sim. Considerando apenas aí as questões de fuso horário, coisa parecida, né? Não tem problema nenhum, né? Eu sei que você está aí já no fim da tarde, já está se preparando para o fim de semana, mas a gente ainda tem uma tarde inteira de trabalho aqui, né? Mas podia ser pior, você podia estar na China, por exemplo, né? Então, enfim, tem toda essa questão. Mas tirando isso, você pode trabalhar de qualquer lugar do mundo hoje, né? Dependendo da função, obviamente, se você pegar funções industriais e tal, não, mas e então é um dificultador. Eu posso estar entrevistando uma pessoa e eu tenho feito isso com muita frequência, que está em outro estado, em outra cidade, muito distante, né? Ainda não enfrentei essa dificuldade. A pessoa pode, mas e aí vai ficar mais difícil de fato, né? Aí realmente uma coisa que vai ser um dificultador, né? Mas se tiver condições de fazê-lo e tiver próximo, eu faria sem problema nenhum. Eu acho que seria até honesto e justo, né? Visto que se você se coloca como uma empresa, a gente vê muito isso, como uma empresa que valoriza a diversidade e que é de fato inclusiva, por que não fazê-lo, né? E uma Sim. coisa sabe, uma coisa que eu estou aqui pensando, né? Quando você entra nos websites das empresas, especialmente as empresas internacionais, americanas e tal, sempre tem na página de carreiras ou coisa parecida um disclosure, dizendo assim, caso você necessite de algum tipo de acomodação especial, etc. Todas, em geral, têm. Solicite aqui. Você pode solicitar uma situação especial, seja para entrevista ou para o trabalho. Então, eu acho que talvez ali você já tenha um espaço para colocar isso, né? Sim. E como é que você vê essa questão de diversidade e inclusão no atual mercado de trabalho? Então, esse é um tema bastante, eu diria, polêmico, no sentido de que eu vejo que isso se fala demais. Vou chamar entre aspas, tá? A moda agora é falar em diversidade, né? De fato, existem empresas, organizações, muita gente está se movimentando nesse sentido, considerando, fazendo, enfim, né? Esforços de verdade, né? Genuínos para que isso aconteça, a gente vê isso, né? Mas eu vejo também muita coisa assim, vamos aproveitar a moda, vamos aproveitar a onda, né? Eu sempre sou muito crítico em relação a alguns temas que eu vejo, por exemplo, é, a empresa diz assim, não, nós somos uma empresa inclusiva e diversidade, valorizamos tudo, etc. Mas aí se você vai olhar, ela valoriza alguns poucos públicos,
né? Hoje a gente está vendo falar muito dos afrodescendentes, os negros, pretos, enfim, e o empoderamento feminino, que eu acho que são bandeiras super relevantes, importantes, válidas e necessárias que se tem, né? Comunidade LGBTQIA+, também, enfim, né? Mas ainda vejo muito limitado a muitas organizações limitadas a esses grupos que são mais organizados e que vão mais à mídia e etc. E que dessa forma eles acabam influenciando mais para a causa deles, que eu acho justíssimo e acho que tem que ter mesmo, né? Agora, grupos menores, eu não vejo eles serem muito contemplados, né? Mais recentemente, tem um ano e meio atrás, a gente tem observado muito essa coisa dos profissionais mais maduros, os 50 a mais, os sêniores, né? E eu sou entre aspas, um militante da causa, porque, enfim, porque me incluo nela, né? Obviamente, mas que eu vejo que existe uma quantidade tão grande de pessoas que são maduras. Quando a gente fala madura, a gente não está falando de pessoas com 60, 70 anos, não. A gente está falando que existe já um processo discriminatório, entre aspas, de pessoas de 45 para frente, né? Que são jovens, muito jovens ainda, né? Mas que estão à sombra aí do mercado e que estão se movimentando e a coisa está ganhando espaço. Eu tenho visto coisas muito bacanas nesse sentido, né? Mas é o que eu digo, se de fato a empresa, a organização, enfim, que seja, fala de diversidade de boca cheia, vamos chamar assim, ela tem que pensar em todos os grupos sem exceção, né? Não só naqueles que são os mais bacanas, os que dão mais mídia, etc, etc, né? Então acho que tem um pouco isso. Eu tenho mestrado na área de sustentabilidade e governança, né? Que é recente. E em sustentabilidade existe um termo que a gente estuda e que existe e que não é novo, que se chama greenwashing, que traduzindo ao pé da letra para o português é a lavagem verde, porque alguns 10, 15 anos vem se falando muito e agora mais recentemente se falando mais ainda, ganhou muito força isso, das empresas que são empresas verdes, que os seus processos produtivos, os seus produtos são feitos com um mínimo de agressão ao meio ambiente, etc, né? Mas lá atrás, quando começou isso, existiam muitas empresas que colocavam os tais dos selos verdes e se diziam empresas verdes e que apoiavam a sustentabilidade, né? Mas que não era bem assim, né? Então eles diziam isso, a mídia, ai, que bacana, mas era uma coisinha aqui, outra ali. Era até enganoso. Então isso se chama de greenwashing, né? Isso deu até Então eu costumo dizer o seguinte: a gente não, foi um termo até que eu cunhei e joguei por aí para discutir um pouco, que é o do diverse washing, né? Na verdade, que peraí, você é realmente diverso? Mostra para mim, diversidade mesmo, né? Não só um pedacinho, né? Um pedacinho não funciona. Você vê uma grande diferença dessa cultura de diversidade e inclusão no Brasil sendo muito diferente de fora do país? Ou você acha que está um pouco parecido no Brasil, Europa, Estados Unidos? Como que você vê? Olha, eu acho que a gente, como não só nesse tema, mas em muitos outros temas, está bastante atrasado, né? Eu diria os países menos desenvolvidos em geral, não só o Brasil, né? Mas o que eu vejo de positivo é que existe um movimento bastante forte nessa direção. Não só pelo fato de nós termos aqui muitas empresas estrangeiras, internacionais, sejam americanas, europeias, não importa, né? Japonesas, enfim, né? Que valorizam isso, mas também movimentos de empresas brasileiras que, que são pioneiras e, e carregam essa bandeira de diversidade de uma maneira muito consistente. Eu posso citar algumas, sem fazer merchan, mas está na mídia, que o Boticário trabalha muito forte nisso, a Natura, o Magazine Luiza, enfim, tem tantas outras aqui que eu poderia citar e que trabalham muito fortemente nesse tema de diversidade. E são empresas nacionais. Eu diria até algumas delas, como o Boticário, Natura, são empresas multinacionais brasileiras, né? E que carregam essa bandeira e que são empresas super reconhecidas por isso e não à toa tem resultados muito consistentes
né? E acho que isso também ajuda nesse sentido, essa coisa da diversidade. Mas, de fato, a gente ainda tem uma distância muito grande em relação a culturas europeias, etc. Você está na Europa, você sabe. Você está onde? Você está na Suíça, não é? Na Bélgica, Na Bélgica, desculpe, elas. confundi. Então, eu acho que culturalmente isso já é um pouco mais trabalhado. Se você pegar aí outros países, como a Alemanha, principalmente, a França, enfim, você tem tudo isso. Tem uma discussão sobre isso, mas existe alguma coisa que vai mais nessa direção. Acho que a gente tem bastante que caminhar nesse sentido ainda. Em uma entrevista de emprego, o Tá. que uma pessoa que gagueja pode fazer para tentar focar nas suas habilidades e experiências profissionais e tirar um pouco o foco da forma como ela fala? Porque, tipo Tá. assim, às vezes, e isso eu tô te perguntando porque eu também, assim, passei por isso já. Você tá ali, a entrevista começou, só que você percebe que você está tendo uma dificuldade de falar aquilo que você quer falar, e aquela percepção e sentimento te faz ficar mais tenso. E aí você fica tão focado no fato que você está gaguejando que você não consegue mais Uhum. focar em mais nada. Quanto mais o outro lado da entrevista, né, o entrevistador, conseguir transformar o ambiente num ambiente tranquilo e calmo e paciente e ajudar o entrevistado, né, a se posicionar, tanto melhor. Então, eu diria para você o seguinte, do outro lado, você marca uma entrevista de 1 hora, você acha que a entrevista pode durar 1 hora e meia, 2, que dure, não importa, mas explore o máximo que a pessoa tem para dar. Agora, pensando no outro lado, né, de quem gagueja e tudo mais, eu acho que a primeira coisa é exatamente o que a gente falou um pouquinho antes, né? Explicite isso. Olha, eu tenho uma dificuldade de fala, eu tenho isso. Eu vou me esforçar ao máximo para poder explorar tudo que puder e eu gostaria muito de contar com a tua compreensão e tal. E aí, enfim, o outro lado, né, se realmente for um lugar bacana e tal, ele vai entender e vai deixar com que a pessoa se expresse sem nenhum tipo de problema, né? O máximo que ela puder. Eu acho que isso tem que ser importante. E eu diria mais para você, ó, olhando aqui do lado do entrevistador, né? Se você olhou o perfil da pessoa, viu que tem bastante sinergia com aquilo que você está buscando e você quer explorar mais, eu acho que eu pelo menos faço isso, né? Eu deixo a pessoa falar. Na verdade, tem entrevista, eu já fui entrevistado várias vezes, né, em entrevistas de emprego, que o entrevistador fala mais do que você, do que o entrevistado. E tem que ser o contrário, né? Quem tem que falar é o entrevistado, né? Então, assim, dica, explicite, né? E peça compreensão. Acho que isso vai facilitar muito. Tenho certeza que o outro lado, se for um lugar bacana para trabalhar e tal. Se você sentir, né, do outro lado que o entrevistador já não é um cara paciente, então provavelmente talvez não seja o melhor lugar para você trabalhar. Né? Você imagina, né? Já na entrevista é assim, quando eu sentar para trabalhar, como vai ser, né? Então já é um bom indicador também. Mas principalmente isso. E eu acho assim, não se impressionar, né, você entrevistado, com o entrevistador, porque às vezes o cara, né, você sabe que o corpo fala, né, mas né, aí o cara, pô, faz uma careta, cruza o braço, então, deixa ele, não tem problema nenhum. Faça o seu papel, dê o seu show, esquece o entrevista, porque isso vai acontecer. Se ele tiver uma postura bacana de facilitar isso, melhor ainda, aí a coisa deve fluir melhor, você sabe melhor do que eu como funciona. Mas eu acho que explicitar isso já tira uma carga muito grande, Tirou o né? peso. E não é assim? Né? De o cara falar, puxa, acho que ele vai pensar que eu não sei, que eu não tenho essa experiência toda, então vou, vou ser prejudicado. Então, eu já falo, já cito, já explicito, eu acho que seria o melhor caminho. Eu sempre costumo dizer, tanto o entrevistador quanto o entrevistado, eles estão num momento de escolha mútua.
eu como entrevistador, estou olhando a pessoa que está do outro lado para entender o que ela tem de bom e para oferecer para a posição que eu tenho ali naquele momento. Mas, do outro lado, o entrevistado também, ele também está entrevistando, vamos chamar assim. Por quê? Eu tenho um menino de 20 anos agora, está começando a ir para o mercado de trabalho e tal, e eu sempre oriento ele no seguinte: poxa, você vai fazer uma entrevista presencial, digamos, né? Vai ser no site da empresa, seja uma indústria, um escritório, não importa. Da hora que você sai de casa e se desloca até chegar na empresa, na organização, você tem que estar atento a tudo que acontece em volta. Você chegou, é fácil chegar na empresa, é bacana, o caminho é bom, tem muito trânsito, não tem. O prédio onde você está, a rua, a recepção foi boa, a pessoa te atendeu direitinho, você foi atendido no horário, não atrasou muito. Como é que é, sabe, a empresa tá bem conservada, né? Em bom estado, porque isso diz muito a respeito da organização. Você chega no lugar, tá feio, mal pintado, sujo, ou o recepcionista te atende mal, ou não te atende com um sorriso, coisa parecida. Isso já vai te dando muitas dicas de como que é a cultura local, né? Como o entrevistador te recepciona, se ele vem com um sorriso, né, no rosto, se ele te cumprimenta de uma maneira positiva, forte, né, e te acolhe, te oferece água, te oferece um café, né, para que você se sinta muito confortável, porque eu como entrevistador, eu tenho todo o interesse que a pessoa se sinta, consiga explorar o máximo que ela puder, me dê todos os detalhes, porque assim, tem o meu tempo, tem o tempo dela, às vezes a pessoa deixou de ir ao emprego que ela tem hoje, porque está buscando uma oportunidade melhor, então acho que você tem que respeitar isso, né? E respeitar essas questões pessoais, né? E já sabendo disso, eu diria que aumenta a responsabilidade, entendeu? Então eu digo que é dos dois lados, a entrevista ela é mútua, né? A gente entrevistador escolhe, mas também é escolhido, né? É interessante isso, sabe? É que você está falando, porque geralmente a gente não pensa muito assim, né? A gente pensa que a gente está sendo escolhido, a gente não está escolhendo, né? Uhum. Acho que muitas vezes a gente tem essa assim, visão de que eu, como entrevistado, eu estarei sendo assim analisado e escolhido ou não, mas raramente eu vejo as pessoas pensarem dessa forma, que elas também estão escolhendo. E Então, é isso tão importante, eu diria para você o seguinte: quando a gente está num cenário de pouca oferta de emprego para muita gente desempregada, obviamente que você deve ponderar e considerar algumas coisas. Pô, estou precisando trabalhar. Ah, tudo bem, a empresa, mas é o que eu tenho para hoje. Os caras gostaram de mim, eu vou. Também não quero ser é, tão realista a ponto de falar assim, não, eu só vou escolher aquela. Não, eu estou precisando, tem uma questão aí. Mas, por exemplo, o que eu tenho visto muito na mídia nos últimos meses, agora, nesse ano em especial, né, nos Estados Unidos, está acontecendo um fenômeno muito grande, muito grave. As pessoas estão deixando os trabalhos de empresas que estão pedindo para que eles voltem para o escritório real, né? Então as pessoas dizem, não posso mais trabalhar em home office, não, então eu estou aqui, eu estou deixando a minha carta de demissão, não quero mais trabalhar aqui. Isso está acontecendo, né? Outra coisa, essa coisa desses ajudas de custo que os governos estão dando para as pessoas por conta da pandemia, etc, etc. Tem gente que está recebendo, isso eu estou falando dos Estados Unidos em particular, recebendo um auxílio do governo americano que, de certa forma, é igual ou melhor do que o que ele recebia no emprego que ele tinha, empregos menores, né? E aí o cara falou, não, eu não quero trabalhar, eu vou ficar aqui recebendo até onde eu puder. Também isso está gerando um problema. Tem empresas nos Estados Unidos que estão ligando para as pessoas virem fazer entrevista e estão dizendo assim, olha, se você vier fazer entrevista aqui, só para vir ser entrevistado, eu te pago $50. Para você sair da sua casa e vir aqui ser entrevistado. Se você vai ter um emprego ou não, isso não importa, né? Se você é a pessoa certa ou não, mas venha fazer a entrevista, eu te pago $50.
porque muita gente não está querendo nem fazer entrevista. Se você Cara, procurar na mídia, você vai achar na internet, está cheio de casos. É uma discussão corrente, né? Então, é um fenômeno também. Então, quando essa coisa de que a gente escolhe e é escolhido, né, a gente empresa, né, e a gente candidato, é muito relevante mesmo. Gilberto, obrigada Oi, pelo seu espero ter tempo. atendido a tua necessidade, o que você queria, enfim. Obrigada mesmo pelo seu tempo e pela sua Obrigado. contribuição. Obrigada. Sem Até problema. mais. Tchau, Bom até dia por logo. aí. Tchau. Tchau.